O design gráfico em jogos é uma das áreas mais importantes na criação de um jogo, pois é responsável por criar a aparência visual do jogo, o que pode influenciar diretamente a jogabilidade e a experiência do jogador. O design gráfico em jogos é responsável por criar personagens, cenários, objetos, interfaces e efeitos visuais. Para que o jogo pareça com um universo coeso e convincente, cada elemento precisa ser desenhado de forma coerente e seguir o mesmo estilo visual. O design gráfico também é responsável por escolher as cores, texturas, tipografias e outros elementos visuais que ajudam a criar a identidade visual do jogo. Além disso, o design gráfico em jogos é fundamental para facilitar a compreensão das mecânicas do jogo. A interface precisa ser intuitiva e fácil de entender, para que o jogador não se sinta perdido ou confuso. Os efeitos visuais também são importantes para indicar ao jogador o que está acontecendo no jogo, como um ataque inimigo ou uma cura para o personagem. O design gráfico em jogos também é importante para a imersão do jogador na história e no universo do jogo. Cenários bem desenhados e personagens carismáticos podem fazer com que o jogador se sinta mais conectado com o jogo e com o personagem. O design gráfico em jogos é fundamental para atrair e manter a atenção do jogador. Jogos com um visual atraente e marcante tendem a chamar mais a atenção do público e a criar uma identidade própria. Um bom design gráfico pode ser o diferencial entre um jogo de sucesso e um jogo que passa despercebido. Para que o design gráfico em jogos seja eficiente, é importante que o desenvolvedor esteja atento aos detalhes e que tenha uma equipe qualificada para a realização desse trabalho. As escolhas de cores, texturas, tipografias, formas e demais elementos visuais podem estar em harmonia com o estilo do jogo e com as emoções e sensações que se deseja transmitir para o jogador. O design gráfico em jogos é um trabalho que exige habilidade técnica, criatividade e sensibilidade artística para que o jogo possa ser um sucesso. Geometria e composição gráfica. A geometria pode ser utilizada de várias maneiras no design gráfico dos jogos, desde a criação de ambientes complexos a realistas, como uma cidade ou uma floresta, até representações de personagens e objetos de forma simplificada. A escolha da geometria adequada para cada elemento do jogo é essencial para garantir que os jogadores possam interagir facilmente com o mundo do jogo, seja para movimentar o personagem, atirar inimigos ou explorar novos ambientes. É importante que a geometria seja coesa e intuitiva para o jogador. A geometria também pode ser utilizada para criar eventos visuais impressionantes, como a simulação de água, fumaça, explosões, e o que pode tornar o jogo ainda mais imersivo e envolvente. Por sua vez, as composições gráficas são responsáveis por organizar os elementos dos jogos de forma agradável e funcional para o jogador. Elas englobam a disposição dos menus, a utilização de cores, a escolha de tipografia e a criação de ícones e símbolos para indicar as diferentes funcionalidades do jogo. Uma composição gráfica bem planejada pode ajudar o jogador a entender melhor o que está acontecendo no jogo e a tomar decisões mais rapidamente, tornando a experiência de jogo mais fluida e agradável. As composições gráficas também são responsáveis por criar uma estética única para o jogo, que pode variar de um estilo realista e detalhado até formas mais estilizadas e simplificadas, dependendo do gênero e da proposta do jogo. A escolha da composição gráfica adequada para cada jogo é essencial para criar uma identidade visual forte e impactante para os jogadores, tornando o jogo mais atraente e memorável. Por exemplo, um jogo de terror pode utilizar cores mais escuras e uma iluminação mais sombria para criar uma atmosfera tensa e assustadora, enquanto um jogo de corrida pode usar cores vibrantes e um design mais dinâmico para transmitir uma sensação de velocidade e emoção. A geometria e as composições gráficas são elementos cruciais do design gráfico em jogos eletrônicos. A escolha cuidadosa desses elementos pode tornar o jogo mais envolvente e atraente para os jogadores, ao mesmo tempo em que ajuda a criar uma identidade visual forte e coesa para o jogo. Simetrias e padrões visuais. Simetrias e padrões visuais são elementos importantíssimos no design gráfico, tanto em jogos eletrônicos quanto em outras mídias. A simetria é uma característica que pode criar uma sensação de harmonia e equilíbrio visual em uma composição gráfica. Por exemplo, um design que apresenta um objeto centralizado em relação a uma linha imaginária que divide a composição entre duas partes simétricas pode ser agradável aos olhos e transmitir uma sensação de estabilidade. Além disso, os padrões visuais podem ser utilizados de forma criativa no design gráfico de jogos eletrônicos. Por exemplo, um jogo que se passa em uma floresta pode utilizar texturas que apresentam padrões de folhagem ou padrões de madeira para criar uma sensação de imersão e realismo para o jogador. Da mesma forma, um jogo que se passa em um ambiente futurista pode utilizar padrões abstratos e geométricos para transmitir uma sensação de tecnologia avançada e futurista.
A relação espacial da jogabilidade com objetos também é um elemento importante no design gráfico de jogos eletrônicos. Os objetos em um jogo devem ser posicionados de uma forma a permitir que o jogador possa interagir com eles de maneira clara e intuitiva. Por exemplo, um objeto que é importante para a jogabilidade deve estar posicionado de forma a permitir que o jogador o veja claramente e possa se aproximar dele facilmente. Da mesma forma, objetos que não são importantes para a jogabilidade podem ser posicionados em locais mais secundários. Além disso, a relação espacial também pode ser utilizada para criar desafios para o jogador. Por exemplo, um jogo de plataforma pode apresentar objetos que estão posicionados em locais de difícil acesso, exigindo que o jogador use suas habilidades de movimento para alcançá-los. Em suma, a relação espacial da jogabilidade com objetos é uma parte essencial do design gráfico de jogos eletrônicos, pois ajuda a criar uma experiência de jogo fluida, intuitiva e agradável para o jogador. Formas. O estudo de formas no design gráfico é um aspecto crucial na criação dos jogos eletrônicos, pois as formas são uma das principais ferramentas utilizadas para criar a estética e a atmosfera do jogo. É por meio da escolha das formas que o design pode transmitir as emoções desejadas e construir um mundo coeso e envolvente. A seleção das formas deve ser feita de acordo com a história do jogo e a atmosfera que se deseja criar. Por exemplo, se o jogo se passa em um ambiente sombrio e ameaçador, o design pode optar por formas angulares e irregulares, transmitindo uma sensação de perigo e tensão. Por outro lado, se o jogo se passa em um mundo mágico e encantador, o designer pode escolher formas suaves e orgânicas para transmitir uma sensação de encantamento e alegria. O estudo de formas é fundamental na criação de personagens e objetos do jogo. Cada personagem e objeto deve ter uma forma única que reflita sua personalidade característica. Por exemplo, um personagem forte e determinado pode ser apresentado por formas angulares e robustas, enquanto um personagem delicado e gentil pode ser representado por formas suaves e curvilíneas. Outro aspecto importante do estudo de formas do design gráfico de jogos é a criação de ícones e interfaces de usuário. Os ícones devem ser facilmente reconhecíveis e compreensíveis pelo jogador, permitindo uma navegação intuitiva do jogo. As interfaces de usuário devem utilizar formas que facilitem a interação do jogador com o jogo, como botões e menus com formas geométricas claras e organizadas. O estudo de formas é uma parte essencial do design gráfico na criação dos jogos eletrônicos. Ele permite que o design crie elementos visuais que são coerentes com a história e com a atmosfera do jogo, diferenciando personagens e objetos e facilitando a interação do jogador com o jogo. É por meio do estudo de formas que se consegue construir uma experiência visualmente rica e imersiva para o jogador. No design gráfico, a escolha do estilo de formas é essencial para a criação de uma estética única e coerente com a narrativa do jogo. Cada estilo de forma possui características e aplicações específicas que podem ser utilizadas para transmitir sensações e emoções aos jogadores. As formas angulares, por exemplo, são ideais para ambientes perigosos e personagens agressivos em jogos de ação, aventuras e ficção científica também. Essas formas com bordas retas e ângulos marcados transmitem uma sensação de rigidez, força e agressividade, proporcionando uma experiência visual mais intensa. Já as formas orgânicas, com curvas suaves e arredondadas, são frequentemente utilizadas em jogos de fantasia, romance e aventura, para representar ambientes mágicos, personagens gentis e elementos naturais. Essas formas transmitem uma sensação de suavidade, delicadeza e harmonia, criando uma atmosfera mais relaxante e acolhedora para o jogador. As formas geométricas simples, como círculos, quadrados e triângulos, são ideais para a criação de ícones e interfaces do usuário. Essas formas básicas são facilmente reconhecidas e compreendidas pelo jogador, tornando a navegação pelo jogo muito mais intuitiva e fácil. Formas estilizadas são aquelas que se afastam da representação realista, representando elementos abstratos ou estilizados. Elas são frequentemente utilizadas em jogos de arte abstrata, arcade e jogos indie, transmitindo uma sensação de criatividade e originalidade. Por fim, as formas deformadas, como deformações, distorções ou assimetrias, transmitem uma sensação de estranheza, instabilidade ou surrealismo. Elas são ideais para jogos de horror, suspense e terror, representando elementos perturbadores e aterrorizantes. É importante ressaltar que a escolha do estilo de forma deve ser baseada na história e na atmosfera do jogo, hein?
Um jogo de terror, por exemplo, pode utilizar formas angulares para criar uma sensação de tensão e medo, enquanto um jogo de aventura pode utilizar formas orgânicas para criar uma atmosfera mais agradável e relaxante. O estilo de forma é uma escolha importante no design gráfico de jogos e deve ser feita com cuidado para garantir uma experiência visual coerente e bem envolvente para o jogador. Analisando jogos. Borderlands é um jogo de tiro em que a primeira pessoa representa uma estética gráfica única e criativa, com uma mistura interessante de elementos de ficção científica e western. A geometria dos objetos e personagens é marcada pela utilização de linhas retas e angulares, em contraste com outros elementos mais orgânicos e arredondados, conferindo uma aparência única e memorável ao jogo. Os elementos de personagens, cenários e elementos são bem elaborados, com uma grande variedade de texturas e materiais utilizados para criar um ambiente desértico e hostil. Os objetos são elaborados com uma atenção meticulosa aos detalhes, como, por exemplo, a utilização de texturas desgastadas e sujas, para criar uma sensação de realismo e imersão. Os personagens são também muito bem trabalhados, com roupas e equipamentos característicos que os distinguem um dos outros. A assimetria é pouco utilizada no jogo, com as composições gráficas muitas vezes apresentando elementos assimétricos e desequilibrados. Essa escolha artística contribui para o aspecto caótico e desafiador do jogo, reforçando a sensação de que o jogador está em um ambiente hostil e perigoso. O uso criativo de padrões visuais é evidente em vários elementos do jogo, como, por exemplo, as paredes decoradas com desenhos e símbolos que indicam a presença de facções e grupos de interesse. A relação espacial da jogabilidade com os objetos é muito bem trabalhada com o ambiente e com os objetos, oferecendo uma grande variedade de possibilidades para os jogadores. As áreas de jogo são projetadas para permitir que os jogadores explorem e interagem uns com os outros. E os objetos e os personagens de várias formas também, com muitas opções de caminhos e estratégias. Essa variedade permite que o jogador sinta que tem controle sobre o ambiente e as situações, aumentando a sensação de imersão e engajamento. A análise da geometria e das composições gráficas, os detalhes dos personagens, cenários e até os elementos, o uso criativo de padrões visuais e a relação espacial de jogabilidade com objetos tornam Borderlands um jogo visualmente impactante e muito envolvente para os jogadores. Esses elementos contribuem para a criação de um universo rico e imersivo que os jogadores podem explorar e desbravar de diversas formas, tornando a experiência do jogo única e memorável. O Minecraft é um jogo eletrônico de mundo aberto, lançado em 2009, desenvolvido pela Mojang Studios e adquirido pela Microsoft em 2014. Ele é um jogo de construção que permite aos jogadores criarem seus próprios mundos virtuais com blocos, utilizando ferramentas e materiais para a construção de estruturas de objetos. A geometria do jogo é baseada em uma grade de blocos, na qual cada bloco ocupa um espaço cúbico de 1 metro, permitindo assim a criação de formas simples, como cubos, retângulos e triângulos, bem como formas mais complexas, como pirâmides, esferas e torres. Os blocos são divididos em diferentes categorias, como madeira, pedra, areia, água e lava, cada um com sua própria textura e cor. Os personagens do jogo, incluindo o jogador, são representados de forma simplificada, com formas geométricas básicas, como cubos e esferas. As texturas dos personagens são bem simples e os movimentos dos personagens são animações simples, mas bem fluidas. Os cenários do jogo são compostos por blocos, com uma variedade de texturas e cores para diferenciar os diferentes materiais. Uma das principais características visuais do Minecraft é a presença de simetrias e padrões visuais. Os blocos são organizados em padrões repetitivos, o que permite a criação de estruturas simétricas e detalhes visuais interessantes. Os jogadores podem usar esses padrões para criar construções complexas e interessantes, e isso contribui para a grande liberdade criativa oferecida pelo jogo. A relação espacial da jogabilidade com objetos também é uma parte importante do Minecraft. Os jogadores podem interagir com diferentes tipos de blocos e objetos, como ferramentas, armas e alimentos. Esses objetos têm uma função específica dentro do jogo, e sua posição espacial pode afetar a jogabilidade e o desempenho do jogador. Por exemplo, um jogador precisa estar próximo de uma árvore para cortá-la e obter madeira para construir novas estruturas. A relação espacial da jogabilidade com objetos também é uma parte importante do Minecraft. Os jogadores podem interagir com diferentes tipos de blocos e objetos, como ferramentas, armas e alimentos. Esses objetos têm uma função específica dentro do jogo e sua posição espacial pode afetar a jogabilidade e o desempenho do jogador.
Por exemplo, um jogador precisa estar próximo de uma árvore para cortá-la e obter madeira para construir novas estruturas. O Bloons TD6 é um jogo eletrônico de estratégia que apresenta uma estética visual vibrante e colorida. A geometria do jogo é baseada em uma grade hexagonal que permite a criação de formas hexagonais e outras formas complexas. Isso torna o jogo mais desafiador, já que o jogador precisa considerar a posição e a forma dos objetos na hora de criar suas estratégias. O Bloons TD6 é um jogo eletrônico de estratégia que apresenta uma estética visual vibrante e colorida. A geometria do jogo é baseada numa grade hexagonal, que permite a criação de formas hexagonais e outras formas ainda mais complexas. Isso torna o jogo ainda mais desafiador, viu, gente? Já que o jogador precisa considerar a posição e a forma dos objetos na hora de criar suas estratégias. Os cenários do jogo são compostos por uma variedade de texturas e cores, para diferenciar os diferentes terrenos e elementos. O jogador pode criar suas torres de defesa em cima desses terrenos, o que adiciona mais complexidade ao jogo, já que cada terreno pode afetar a eficácia das torres. Os personagens do jogo são representados de forma simplificada, com formas geométricas básicas, como círculos e triângulos. Os balões, que são os principais inimigos do jogo, têm formas básicas de círculo e retângulos, mas são coloridos de forma vibrante para se destacarem no cenário. As torres de defesa são representadas por diferentes formas geométricas, como triângulos e retângulos, com detalhes e texturas. Uma das principais características visuais do Bloons TD6 é a presença de simetrias e padrões visuais. As torres de defesa podem ser colocadas em uma grade hexagonal, o que permite a criação de estratégias simétricas e detalhes visuais interessantes. Além disso, os diferentes tipos de balões também seguem padrões repetitivos de cores e formas, o que ajuda o jogador a identificá-los rapidamente e a escolher melhor a torre de defesa para derrotá-los. A relação espacial da jogabilidade com os objetos também é uma parte importante do Bloons TD6. Os jogadores podem interagir com diferentes tipos de torres de defesa e outros elementos, como poderes especiais, upgrades para as torres e muitas outras coisas. A posição espacial desses objetos pode afetar a eficácia das torres e, consequentemente, o desempenho do jogador. Por exemplo, uma torre colocada em uma posição estratégica pode ser capaz de atacar vários balões ao mesmo tempo, aumentando a eficácia da defesa. No geral, a estética visual desse jogo é vibrante, funcional e criativa. A geometria e as composições gráficas básicas do jogo permitem os jogadores criar estratégias complexas de defesa, enquanto a presença de simetrias e padrões visuais ajudam a adicionar detalhes e interesse visual. A relação espacial entre os objetos e a jogabilidade também é uma parte importante do jogo, ajudando a criar uma experiência desafiadora e envolvente para os jogadores. Alunos, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!